Oi, pessoal. Olha, dor no joelho é uma queixa muito, mas muito comum, né? E a gente vê bastante. Seja pelo envelhecimento, osteoartrite, lesões, mas a boa notícia é que tem coisa nova sendo estudada, abordagens diferentes, e hoje o nosso foco é justamente uma delas, o bloqueio de nervo genicular, o BNG. Vamos mergulhar numa meta-análise recente sobre isso e, para ter o quadro completo, a gente vai olhar também para a segurança geral dos bloqueios de nervo periférico, os BNPs, tá? Com base numa revisão sistemática de riscos e até um estudo bem curioso sobre pressão de injeção. Então, a ideia aqui é entender se o BNG vale a pena para dor no joelho e como ele se encaixa nos riscos gerais desses procedimentos, sabe? Ver o que a ciência diz. Ok, vamos lá. Bom, começando pela meta-análise do BNG, a conclusão principal parece animadora, né? Parece que é uma terapia eficaz para dor no joelho. Comparando se saiu melhor que placebo, que injeção só de corticoide, fisioterapia e até o TENS, aquela estimulação elétrica. E um ponto que chama atenção, pode ajudar a diminuir o uso de opioides. Exatamente. Essa análise juntou dados de 13 ensaios clínicos randomizados, um total de 731 pacientes, então é um volume considerável. Basicamente, o BNG funciona bloqueando os nervos que mandam um sinal de dor do joelho para o cérebro. São nervos bem específicos ali da região e os resultados mostraram, sim, uma melhora na dor em todas as visitas de acompanhamento, com um efeito mais forte no primeiro mês. Esse SMD que você mencionou é uma medida estatística que confirma isso. Mas é importante dizer, o estudo tem limitações, claro. Havia muita diferença entre os estudos incluídos, o que a gente chama de heterogeneidade. E dor, bom, dor é sempre algo subjetivo de medir, né? E também faltam dados de mais longo prazo, tipo, além de 6 meses. A gente não sabe bem o que acontece depois. Entendi. E quando a gente compara o BNG com outras coisas, ele não é a melhor opção sempre, imagino. Você mencionou a ablação por radiofrequência. Isso, a ablação pode ter um efeito mais longo, sim. Só que o mecanismo é diferente. Ela usa calor para lesionar o nervo de propósito. É um dano neural permanente. O BNG é um bloqueio químico temporário e geralmente mais barato também. E tem a infiltração nos tecidos, né? Que é aquela mais geral. Sim, a infiltração tecidual periférica pode dar um alívio bom a curto prazo, mas talvez seja menos precisa que o BNG, que normalmente é guiado por ultrassom para achar o nervo certinho. Então, é aqui que a coisa fica interessante. Tem que pesar os prós e contras. Sem dúvida, é sempre um balanço. Custo, o risco de dano no nervo versus o benefício do alívio da dor, os efeitos colaterais que podem surgir. O efeito do BNG dura ali entre 3, talvez 6 meses, então precisa de acompanhamento e às vezes repetir o bloqueio. Por isso, a escolha do tratamento é muito individualizada. Depende da eficácia para aquela pessoa, da duração que se espera, dos riscos e do perfil do paciente mesmo. Faz todo sentido. E como o BNG é um tipo de bloqueio de nervo periférico, um BNP, isso leva a gente a pensar nos riscos gerais, né? Teve uma revisão sistemática sobre complicações neurológicas que trouxe um dado, uau, me chamou muito a atenção. Injeções dentro do nervo, as intraneurais, mesmo sem querer, acontecem com uma frequência até alta. Citam exemplos tipo 16% no nervo ciático, uns 15 a 18% no plexo braquial e até 76% no ciático poplíteo. É muito alto. São números que assustam um pouco, né? E essa revisão sobre riscos mostrou que o tipo de bloqueio influencia sim na chance de complicação. Bloqueios como axilar, interescalênico, femoral, ciático parecem ter um risco um pouquinho maior. Mas, olha que curioso, nem toda injeção que entra no nervo causa uma lesão de fato. Isso é importante. E as técnicas para guiar a agulha, como ultrassom ou neuroestimulação, ajudam muito na segurança, claro, mas não zeram o risco. E a experiência de quem faz o procedimento conta demais. Outra coisa que viram, agulhas com a ponta mais longa e cortante, o bisel longo, têm mais risco que as de ponta curta, o bisel curto, que são menos agressivas para o tecido. E um detalhe que vale mencionar, se a pessoa já tem alguma neuropatia, algum problema no nervo antes, isso não aumenta a chance do bloqueio causar uma nova lesão. Mas, se acontecer uma lesão, o prognóstico pode ser pior. É o que chamam de síndrome do duplo esmagamento. Double Crush Syndrome, entendi. O nervo já está sensível, aí vem mais um insulto. Exatamente. A lesão neurológica
No fim das contas, é multifatorial. Depende do paciente, do procedimento, do anestésico usado, do ambiente. E falando em técnica, equipamento, tem aquele outro estudo sobre a pressão da injeção. Ele questiona o quão confiável é aquela sensação na mão, no tato da seringa, sabe? O syringe feel. E o resultado foi chocante, para dizer o mínimo. 70% dos anestesistas do estudo começaram a injetar com pressões consideradas de risco acima de 20 psi, e metade deles passou de 25 psi, sem perceber. E para piorar, a pressão pode variar absurdamente, tipo 20 vezes, entre agulhas do mesmo tamanho, só por serem de fabricantes diferentes. Então, o que isso significa na prática? Confiar só no tato parece arriscado. Pois é, essa inconsistência da sensação da mão e a variação do material são preocupantes. Uma pressão muito alta na hora de injetar pode causar lesão mecânica no nervo ou lesão pela própria pressão, ainda mais se a ponta da agulha estiver dentro do nervo. Se a nossa sensação subjetiva falha tanto e o equipamento varia tanto, fica difícil garantir a segurança só com base nisso, né? Isso levanta uma questão bem importante sobre como otimizar esses procedimentos. Ok, então, resumindo nossa conversa de hoje, o BNG surge como uma opção promissora para dor crônica no joelho, até superando outras terapias, no começo. Mas tem suas limitações, principalmente de duração, e precisa ser bem indicado para cada caso. Isso. E, ao mesmo tempo, a segurança de qualquer bloqueio de nervo periférico é um assunto complexo. Envolve a técnica, a experiência do profissional, fatores do paciente e até detalhes do material, como essa questão da pressão da injeção que parece bem menos confiável pelo tato do que a gente imaginava. Exatamente. E tudo isso nos leva a uma reflexão final que vem direto dessas pesquisas que a gente discutiu. Se a nossa percepção da pressão na seringa é tão subjetiva, tão inconsistente, e os materiais variam tanto, qual seria o impacto real, sabe, na segurança do paciente, no treinamento dos médicos, se a gente começasse a usar monitores objetivos de pressão durante os bloqueios? Fica aí a pergunta, né? Pensando no futuro dessas técnicas e como torná-las ainda mais seguras.